O negacionismo vergonhoso de Lula em uma nova desculpa inventada, o médico infectologista que foi ao Senado para desmontar o Ministério da Saúde e a festinha de aniversário do PT com ingressos de até R$20 mil. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Foi ao ar ontem, terça-feira, na Rede TV, uma entrevista exclusiva concedida por Lula a Kennedy Alencar. E essa entrevista mostrou mais uma vez que nunca uma fala de Lula é tão absurda que ele não consiga dizer algo ainda pior no dia seguinte. Eu não sei se você está lembrado, mas no vídeo de segunda-feira aqui do canal, eu mostrei que na sexta-feira Lula havia dito que as pessoas estavam julgando ele por aquilo que o primeiro-ministro de Israel havia dito sobre a fala dele. E disse ainda que era para lermos a entrevista. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. Primeiro que não tem nem o que ler. A coletiva de imprensa foi transmitida ao vivo em vídeo, inclusive no canal do próprio Lula no YouTube, no canal do governo também. O mundo inteiro viu. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E segundo, a repercussão no mundo todo e a condenação àquilo que Lula disse foi justamente porque o mundo todo viu a fala de Lula em vídeo. Não tem absolutamente nada a ver com a interpretação do primeiro-ministro Netanyahu. Mas, como eu disse anteriormente, Lula sempre consegue dizer algo ainda pior. Nessa entrevista de ontem, a Kennedy Alencar, seguindo essa mesma linha da interpretação do primeiro-ministro de Israel, Lula resolveu dizer que ele nem usou a palavra holocausto. Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. Não é possível, é muita cara de pau. Por acaso o assassinato de milhões de judeus pelo regime nazista, como foi citado por Lula, é o que senão o holocausto? Não é preciso usar a palavra para ficar muito claro do que ele está falando. E o pior é justamente o fato dessa desculpa vir de Lula, a pessoa que mais usa rótulos na face da terra como estratégia para desmoralizar os seus adversários. O cara que chama o impeachment de Dilma de golpe, o cara que chama o pedido de impeachment contra ele ou qualquer manifestação de direita nas ruas do Brasil de tentativa de golpe. Mas aí quando o amigo dele, Maduro, lá na Venezuela, chegou a destituir o poder da Assembleia Nacional, aí não é golpe, aí é democracia. Relativa, mas democracia. O cara que chamou de genocídio as mortes de Yanomamis durante o governo Bolsonaro, mas o número ainda maior de mortes de Yanomamis no primeiro ano do seu governo, não. Aliás, a desculpa até o momento é de que esse número ainda é preliminar. O cara que chama a invasão de Putin à Ucrânia apenas de guerra, mas a resposta de Israel ao Hamas de genocídio. O cara que chama a pandemia durante o governo Bolsonaro de genocídio, mas a epidemia de dengue durante o seu governo, não. Aliás, esse é um assunto sobre o qual ele nem fala. Bom, por falar em pandemia, eu trago agora o segundo e mais importante assunto desse vídeo. Na última segunda-feira, o Senado realizou uma sessão para discutir a respeito da obrigatoriedade de vacinação contra a Covid em crianças, na faixa entre 6 meses e 5 anos de idade. Essa é uma imposição do Ministério da Saúde, pasta comandada por Nízia Trindade, que, como eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, nem formação na área de saúde não tem. A ministra Nízia Trindade, por sinal, era para estar presente nessa sessão, até porque é um assunto diretamente relacionado à sua pasta, mas ela não compareceu. Quem compareceu foi o Dr. Francisco Cardoso, médico infectologista, graduado em medicina pela UFRJ, com diploma de mérito acadêmico, residência médica em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, membro da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Federal de Medicina e mais uma lista que compõe o seu currículo. O Dr. Francisco Cardoso esteve nessa sessão para fazer uma apresentação técnica, argumentando sobre essa obrigatoriedade. Eu separei aqui alguns trechos importantes dessa apresentação. E eu preciso deixar claro desde já, a responsabilidade sobre as informações apresentadas é do Dr. Francisco, não minhas. Eu sei que isso é óbvio, mas com o Ministério da Saúde que nós temos hoje, o óbvio precisa ser dito. É lamentável a ausência do Ministério da Saúde, o que comprova o que a gente vem falando nos últimos anos a respeito do papel desses agentes públicos em relação à questão do combate à Covid no Brasil, como geral, que não está sendo norteado por ciência, sim por ideologia. Eu declaro que eu não tenho conflito de interesse financeiro ou ideológico nessa matéria. A Organização Mundial da Saúde ela não recomenda a vacinação obrigatória contra a Covid-19 em menores de 5 anos, senadores. A OMS não recomenda a vacinação obrigatória para a Covid em crianças no mundo. Vamos repetir isso. Então, quais países obrigam? Lembrando que obrigar é diferente de recomendar. Nós.
Nesse momento, o Brasil é o único país do mundo que obriga a vacinação contra a Covid-19 na faixa etária de 6 meses a 5 anos. Uma entidade americana que representa mais de 100 programas de bioética nos Estados Unidos recomenda o fim das obrigatoriedades de vacinação contra a Covid desde 2022. A própria OMS também recomenda, em termos bioéticos, o fim da obrigatoriedade de vacinação de Covid-19, preferindo campanhas informativas e acesso facilitado às vacinas. Quando a gente fala de vacinação para criança Covid-19 no Brasil, a gente está falando dessa vacina aqui, tá? Pfizer Baby Tampa Vinho, não é outra. As notas do Ministério da Saúde falam em vacinas, falam em estudos, mas é a Pfizer Baby Tampa Vinho. Aqui está a bula dela. Essa vacina ela é feita com a cepa original de Wuhan 2019 para imunização. Ela não é a Pfizer Baby americana Omicron XBB. É uma vacina proscrita nos Estados Unidos e que nós, como terceiro-mundistas, estamos recebendo a descarga da Pfizer aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos esta vacina está proibida desde setembro de 23. As crianças brasileiras devem ser inferiores às crianças americanas, a julgar pelo critério do Ministério da Saúde. Nós estamos aqui, senadores, nós estamos na cepa JN.1, que representa quase a totalidade dos casos de Covid, que foi responsável pela ondinha nova de Covid que tivemos depois do Carnaval. A cepa da vacina original Pfizer Baby está 3.500 mutações variantes abaixo. Como que uma vacina com uma cepa que já está extinta no planeta vai ser capaz de imunizar alguém? Não existe até hoje nenhum estudo RCT, ensaio clínico randomizado duplo cego, multicêntrico, que demonstre cabalmente que essas vacinas para crianças evitem transmissão, adoecimento, internação hospitalar ou óbito, muito menos quantas doses seriam necessárias para esse fim. Então, lembrando, senhores, vacina Pfizer, Covid-19, desfechos, não impede transmissão, não impede adoecimento, não impede hospitalização, não impede óbito, há efeitos adversos e não se sabe ainda nem o número de doses que seria que ser dado para se chamar de uma vacinação completa. Saiu um estudo recentemente que eu queria falar, que foi da Vaccine, que analisou quase 100 milhões de indivíduos vacinados em relação a efeitos colaterais nos últimos anos. Foram feitas pesquisas em 9 países, um total de quase 250 milhões de doses, a vasta maioria Pfizer. O que esse estudo achou? Aonde está vermelho, quer dizer que o risco relativo da doença superou a da média que existia na população infantil antes da vacinação. Então o estudo achou que a Pfizer está associada com miocardite, pericardite AstraZeneca, Guillain-Barré, síndromes neurológicas diversas, trombose com a AstraZeneca e a Pfizer, principalmente miocardite, em taxas assustadoras. Essa é a nota técnica que está embasando as políticas de obrigatoriedade de vacina de Covid para crianças no Brasil atualmente, nota técnica 118. Basicamente, ela diz que a vacina foi aprovada pela Anvisa e pela Conitec, o que é verdade. Ela diz que a vacina tem imunogenicidade, a nota técnica diz que a vacina é segura e a nota técnica diz que a vacina previne morte. Quanto à aprovação pela Anvisa, de fato, a Anvisa aprovou em 2022 a versão Baby, a versão infantil da vacina da Pfizer, mas com diversas pendências, principalmente o fato de ter sido um estudo só, de não ter acompanhamento de longo prazo para acompanhar efeito adverso, dados de segurança insuficientes, risco de miocardite e pericardite pela população, tudo isso está na nota da Anvisa. Mesmo assim, a Anvisa aprovou a vacina em caráter emergencial e depois em definitivo. Não tem nenhum outro fármaco, remédio na história da Anvisa que tenha sido aprovada com tamanha fragilidade como a vacina Pfizer para a Covid. A Conitec, que é o órgão que assessora o SUS para a incorporação de medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde, ela também seguiu o mesmo caminho da Anvisa. Em dezembro de 22, com base em apenas um estudo, com pequeno número de eventos e amplo intervalo de confiança, a avaliação da qualidade global do corpo da evidência com o sistema GRADE foi considerado muito baixo para eficácia, GRADE nota 4, a pior de todas. Nunca na história da Conitec um medicamento foi incorporado com tamanha baixa evidência de eficácia e segurança, mas foi incorporado. Quanto à imunogenicidade, senadores, é aterrorizante. A nota técnica do Ministério da Saúde, ela lista 12 estudos para provar que essa vacina produz anticorpos. 9 estudos estão fora da faixa etária de 6 meses a 5 anos. 4 estudos usam vacinas diversas da Pfizer. Não podem ser usados numa nota técnica, porque eles estão falando da vacina da Pfizer, não estão falando de vacinas como um todo. Você não pode usar laranja para comparar banana. No item de segurança, que a nota técnica afirma que a vacina é segura, eles listam 10 estudos. 7 estudos estão fora da faixa etária, acima de 5 anos. 6 estudos usam a vacina diversa da Pfizer. Não tem na nota técnica nenhuma informação confiável da segurança nessa faixa etária. As justificativas da nota técnica, as figuras que eles usam, não correspondem às referências.
Em vários casos. Aqui, por exemplo, eles falam de uma referência de síndrome respiratória aguda grave por Covid, mas o boletim que ele cita é um boletim sobre segurança da vacina. Por fim, a nota técnica cita 32 referências, que parecem ter sido escolhidas aleatoriamente, porque 6 não são artigos científicos, 6 falam de Coronavac, 16 foram financiadas integralmente ou parcialmente pela indústria, 7 reconhecem o caráter experimental, mesmo aprovadas, ou limitações técnicas dos estudos para segurança, 10 desses estudos são de nível de relevância muito baixo, nível 4, 6 randomizados possuem período de acompanhamento muito curto, e esse é clássico dos estudos de Covid, eles fazem acompanhamento muito curto. Esses estudos têm que ser acompanhados por meses, às vezes anos, né? Uma revisão sistemática não separou adequadamente os critérios de comparação, nenhum estudo avaliou a imunidade celular pré-vacinação. Ou seja, eu não sei como é que já estava a minha imunidade celular antes de entrar no estudo. E outra, que aí é uma questão até mais política, nota técnica não é norma suficiente para a implementação de uma política pelo Executivo. As notas técnicas, elas apenas embasam a decisão do gestor responsável. A ministra da Saúde, que não veio aqui, e ela não veio aqui porque ela sabe que ela está errada, ela não deu despacho determinando a inclusão dessas vacinas no PNI. Tem apenas a nota técnica. Nota técnica não tem poder legal de incluir uma política no Brasil. A nota técnica ela embasa uma decisão do gestor, ou uma decisão do Senado, ou uma decisão da Câmara dos Deputados, tem a nota técnica assessorando, mas é o gestor que tem que assinar lá o despacho dizendo concordo, implemente-se, não concordo, retorna, não tem isso. Eles publicaram a nota técnica na véspera do Natal e estão deixando fazer a política do fato consumado. Por tudo que foi exposto, a referida nota técnica 118 não tem o poder de, por si só, determinar a obrigatoriedade e é cientificamente inadequada, sendo uma nota inservível aos fins ao qual se destina. A obrigatoriedade da forma como está viola direitos constitucionais das famílias, das crianças, as coloca em risco desnecessário, obriga o governo a um gasto bilionário sem a respectiva contrapartida sanitária e não é reproduzida em nenhum local do planeta. Nós estamos sozinhos nessa. Bom, acredito que tenha ficado muito claro o posicionamento. Eu não sou médico e não estou fazendo nenhuma afirmação. Eu estou apenas garantindo que você tenha acesso à informação. Ponto. E para finalizar esse vídeo, mais uma bela demonstração da hipocrisia do partido que se auto-intitula como defensor dos pobres. O PT realizará na noite de 20 de março uma festa em comemoração aos seus 44 anos. O valor dos convites ou dos ingressos para participar da festa são de R$ 350, R$ 5.000 e R$ 20.000. Eu fiz um breve comentário sobre isso no Hora Notícia do Fator Político BR na noite de ontem. Veja como foi. Quero a sua análise, Paulo Baltokoski, sobre essa festa. Nossa, hein? R$ 350, R$ 5.000 e até R$ 20.000 um ingressinho. Que surpresa, né, Berenice? Quem diria que o PT estaria tentando arrecadar dinheiro? No ano passado, se eu não me engano, já foi uma festa junina, coincidentemente, quando estava acontecendo a reunião do Foro de São Paulo aqui no Brasil, também com ingressos de valores exorbitantes. O pobre eleitor do PT continua acreditando que tudo que o PT faz é pelo pobre, pelo bem dos mais pobres no Brasil. No fim das contas, tudo que o partido faz é pelo partido. E não digo que é apenas por dinheiro para o partido. Claro que dinheiro é essencial para que o partido sobreviva e para fazer a campanha, para ser eleito novamente. Mas também tem muito da questão da paixão, da ideologia pelo partido. O próprio Lula falou, alguns dias atrás, naquele evento que foi o ato de filiação da Marta Suplicy no PT, para ser a vice de Boulos, ele falou o seguinte: já fui eleito 3 vezes presidente, agora eu vou salvar esse partido que é a coisa mais importante desse país. Ele disse isso claramente. Para isso, precisa dinheiro, obviamente. Na campanha, o PT sai por aí, os políticos saem por aí, Lula sai por aí, abraçando os pobres para gravar os vídeos para sua campanha. Durante o mandato, ele vai passear a virada em uma praia privada comandada pelas Forças Armadas. Na campanha de 2022, foram mais de 120 milhões, se não me engano, 126 milhões de reais de dinheiro público para a campanha, gasto em uma eleição. Bom, e o pobre achando ainda que o que Lula faz é pelo pobre. E eu só finalizo aqui com um comentário feito por Lula na última sexta-feira, que é uma recomendação que eu me convenci a seguir fielmente o que ele disse. Lula disse: vai ter eleição outra vez esse ano e a gente não pode votar em um imbecil que fala mais bobagem, a gente não pode votar no imbecil que mais agride os outros. Concordo plenamente, Lula. Só acho que então, em 2026, por exemplo, o senhor poderia nem concorrer às eleições, assim economizamos esses 120 milhões que foram gastos em 2022.
No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Não se esqueça também de conhecer o canal do Fator Político BR, sempre trazendo programas ao vivo com convidados do mais alto gabarito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.